Gravação iniciada, presidente. Senhores, bom dia. Nós daremos agora início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, período da manhã do dia 16 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Barbosa, Nilson Cavalcante, Luiz Henrique Toselli, Alain Marcel, Gisele Barra, Efigênio de Freitas, Alexandre Evaristo e Bárbara Mello. Nós vamos analisar inicialmente 3 processos que ficaram pendentes da sessão de ontem, que é a partir do número 66. Então, o primeiro processo a ser analisado será o processo da foto comercial Artigos Fotográficos Limitada, ME, número 12.719, 720, 476, 2014, 67. O relator é o conselheiro Luiz Henrique Marotti Toselli, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. Esse caso aqui é um caso de exclusão do Simples, fundado numa previsão legal que fala que se o contribuinte colocar à venda mercadoria objeto de crime de descaminho ou contrabando, é causa de exclusão do Simples. Então, o que diz o relatório constante da decisão de primeira instância? Em desfavor da empresa acima qualificada, foi emitido o ADE, no qual fica declarada a exclusão da empresa da sistemática do Simples, em razão da comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, nos termos da Lei Complementar, artigo 29.7, a Lei Complementar 123. A Autoridade Aduaneira da Inspetoria da Receita Federal do Brasil lavrou representação fiscal, pelo motivo já citado. E qual foi a base de tudo isso? Eu vi que é um procedimento comum, porque eu recebi vários processos que foram enquadrados à exclusão nesse mesmo dispositivo. O que acontece? Existe uma apreensão da polícia de mercadoria que a polícia entende que ou é objeto de contrabando ou objeto de descaminho. Confesso que eu não sou especialista em direito penal, mas tive que me debruçar no que são cada um desses crimes. Em resumo, o contrabando é você importar mercadoria proibida. Então, por exemplo, a arma de fogo. Já o descaminho é você importar mercadoria que é permitível, mas você não paga os tributos incidentes na importação. Até não sei quando, o Código Penal colocava os 2 crimes no mesmo artigo, mas isso teve uma mudança, porque a legislação penal e a doutrina penal entendem hoje que o contrabando é um pouquinho mais grave do que o descaminho. E o descaminho, realmente, a posse de mercadoria já ensejaria a tipificação, tá? Então, é esse o horizonte que tem. É um dispositivo inédito para mim, porque é muito interessante, eu fiquei pensando, como aplicar. Porque, por exemplo, eu sou casado com uma promotora de justiça. Quando eu falei para ela que existia essa remissão, já chocou ela. Porque, para quem trabalha com penal, a única pessoa competente para falar quem cometeu o crime é o juiz penal após uma decisão transitada julgada. Porém, se a gente vai nessa linha, teria que falar que a norma é inconstitucional, mas nós não podemos fazer isso. Então, qual foi o meu grande desafio para enfrentar esses lotes com essa tipificação baseada na remissão ao crime, né? É ver os fatos. E realmente, a única possibilidade que eu cheguei para aplicar, eu vou voltar um pouco. Como é que faz a autoridade fiscal? Como existe a apreensão da mercadoria, e as mercadorias, na maioria das vezes, são valores muito baixos, até outros um pouquinho mais relevantes, mas o que acontece na prática? Quem perdeu não recorre do auto de infração da apreensão de mercadoria, e isso enseja o quê? A pena de perdimento do bem. O bem vai confiscado para o Estado, afinal, ele é produto de um suposto crime, um possível crime, um crime em potencial, porque não tem uma linguagem falando que é crime pela autoridade competente no nosso sistema, que é o direito penal, é o juiz de uma ação penal. Então, qual é o silogismo
que a fiscalização usa, presidente? Ora, você, contribuinte, não recorreu, não apresentou defesa contra o auto de infração de apreensão. Como aquele processo correu à revelia, por você ser revel, você acabou confessando que você cometeu o crime. E aí é que ponto-chave que eu não concordo. Aí a minha grande dificuldade é, na prática, todos esses processos, a DRJ fala assim, como você é revel, você confessou, então aqui não é o momento de você discutir o crime, aqui é a mera consequência, você é criminoso, então aquela norma é aplicável contra você. Por outro lado, a gente não pode falar assim, não, ninguém tem competência, senão um juiz do direito penal, para falar que é crime. Senão a norma, não sei se vocês concordam, nunca seria aplicável na esfera da exclusão do simples. Então, indiretamente, nós afastaríamos a aplicação da lei. Então, diante desses dois polos totalmente distintos, vamos dizer assim, eu pensei bastante, porque, como eu te falei, é um tema muito interessante, para mim até então era inédito. Eu pensei bastante e qual foi a solução enquanto aplicador da lei sem questioná-la, legitimidade, inconstitucionalidade. É ver os fatos. Eu não concordo que a revelia torna o contribuinte criminoso por si só. Eu não consigo fazer esse link. Por outro lado, eu preciso ter um critério de como aplicar a lei, mesmo não sendo um juiz penal. E qual foi? Ver os fatos, estudar, né, a doutrina penal, quais são os elementos essenciais para caracterizar esses dois tipos de crime, e eu me colocar para aplicar a lei como se fosse um juiz penal, ou seja, existe motivação e fatos suficientes nos autos do processo de exclusão dos simples que me permite afirmar que o contribuinte de fato colocou à venda mercadoria objeto de crime de descaminho ou contrabando. Então, senhores, eu só estou fazendo essa introdução que nós vamos ver uma série de processos dessa natureza a partir dessa sessão, e começa por esse. Então, só para você já familiarizar, esse foi o meu entendimento. Eu, sinceramente, questiono uma remissão de norma tributária a conceito criminal. E aqui eu faço um paralelo interessante com multa qualificada. Ela tem potencial crime envolvido. E como é que funciona na prática? A autoridade, se ela entender que existe um crime, olha que interessante, ela não faz a denúncia porque não cabe ela fazer denúncia. Ela faz a representação fiscal para fins penais e quem vai fazer eventual apuração se aquela conduta que levou ao não pagamento de tributo é mais do que um não pagamento e sim um crime, é o MP. Por quê? Porque no nosso sistema, o único ente que tem a competência para criminalizar é o MP instaurar uma ação e essa ação ser julgada procedente. Isso aí eu não sou, como eu falei, não sou um especialista em direito penal, mas a única coisa que eu aprendi no direito penal, e que muitas pessoas tentam, no meu ver, indevidamente aplicar no tributário, é aquela tese do indúbio pro réu, e também que o cara só é criminoso depois de transitado em julgado, levando em conta a flexibilização que se discute se o tribunal já seria competente ou se teria que ir lá para o Supremo para acabar o processo. Enfim, então, senhores, todos os casos aqui, eu ignoro esse argumento no modo piloto automático, você é revel, você é criminoso, e eu faço a análise dos fatos para eu entender se aquilo tipificaria ou não o descaminho ou o contrabando. Porque, na verdade, quando o contribuinte ele não recorre do auto de apreensão, ele não está sendo acusado de crime. Ele vai ver, perdi a mercadoria. Às vezes tem mercadoria de R$700, só para você chamar alguém para ir lá na repartição é mais caro, R$1.000, R$2.000. Então eu acho perigoso você falar, não, como você não recorreu do auto de apreensão, você é criminoso e tem que sair do simples. Isso me preocupa. Então, presidente, só fazendo essa introdução, eu vou seguir agora, e todos esses processos, eu me debrucei nos fatos
e eu fiz o juízo de valor se aquilo já tinha elementos suficientes para falar que ele estava em posse de mercadoria, objeto de importação irregular ou de mercadoria proibida no país. Esse foi o meu critério que me guiou para todos, tá bom? Então, nesse caso, como eu já fiz toda essa introdução, presidente, eu vou direto para o voto e começo lá. A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não da exclusão da contribuinte no Simples ante a caracterização de prática de venda de mercadorias objeto de crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal. Aos olhos da fiscalização, a aplicação da pena de perdimento de parte das mercadorias encontradas no estabelecimento da recorrente em procedimento que culminou na lavratura de auto de infração de apreensão, tramitado sob revelia, por si só já é suficiente para excluir a empresa do Simples, e está aqui a base legal que proíbe a empresa do Simples de comercializar mercadoria de contrabando dos caminhos. A contribuinte afirma que a revelia não poderia servir de fundamento para sua exclusão no regime tributário, afinal não houve nenhuma comprovação de que as mercadorias foram de fato colocadas à venda ou que houve importação irregular, bem como que o Supremo tem flexibilizado esse tipo de crime quando de sua insignificância. Um parêntese. A hora que você vai estudar doutrina e jurisprudência penal para ver o que caracteriza cada um dos crimes, é praticamente consolidado que pro contrabando não interessa o valor, não interessa, ou seja, o princípio da insignificância pro contrabando não é aplicado. Pro descaminho é. E qual é a base? É 20 mil, que é aquela coisa da execução de dívida. Então, toda a doutrina penal e jurisprudência penal aplica o princípio da insignificância para tipificar o descaminho, tá bom? É outra consideração importante. Nesse contexto, eu entendo que a exclusão do Simples com fundamento no artigo 29.7 exige mais do que a mera existência de auto de infração com apreensão de mercadoria. Vale dizer, não basta o fisco apreender e aplicar a pena de perdimento a bens encontrados no estabelecimento do contribuinte para proceder com a exclusão do Simples no modo piloto automático. Deve a fiscalização, isto sim, cumprir com o ônus de comprovar que o contribuinte comercializou ou pretendeu comercializar mercadoria objeto de crime de descaminho, situação essa que é diferente da causa do auto de infração de apreensão de mercadoria. Da análise dos autos, contudo, percebe-se, primeiramente, a autoria do ilícito praticado a partir dos próprios documentos colhidos, elaborados e lavrados pela autoridade fiscal competente por ocasião da lavratura do auto de apreensão. No auto, por exemplo, foi certificado que nenhum dos perfumes cosméticos apreendidos possui qualquer tipo de identificação ou informação quanto ao importador ou distribuidor, ou tampouco quanto à composição dos produtos ou o respectivo registro na Anvisa, como exige a legislação tributária. Outro fato que chama atenção é de que, no dia da fiscalização, a sócia Hilda declarou que as mercadorias de origem estrangeiras para as quais não tinha como comprovar a regularização situação fiscal foram introduzidas no Brasil como sua bagagem pessoal, mas não prova o alegado. De qualquer forma, e conforme bem pontuou o fisco, mesmo que essa declaração esteja correta, as mercadorias com destinação comercial estão excluídas do conceito de bagagem. É outra coisa interessante, você vai ver que vários falam que isso é bagagem pessoal. Eu fui estudar o que caracteriza a bagagem especial fora daquele limite. E se você importa como bagagem especial e coloca isso para venda, não é considerado bagagem. É outra coisa. 4 horas para fazer esse processo, esse lote eu demorei muito para entender as coisas aqui. Então, nesse caso, eu entendi, presidente, que houve sim a tipificação. E vou fazer por quê? Pela quantidade de perfumes e cosméticos, pela própria sócia Hilda declarar para a polícia que foi ela mesma que enfiou isso na bagagem, e pela polícia ter pego isso como se fosse um estoque no estabelecimento dela. Então, neste caso, não é porque ela não recorreu do auto de infração. E muitos contribuintes alegam nulidade. Eu não vejo isso como nulidade, porque eu vejo que não deixa de ser um argumento mesmo. Olha, você é réu lá
é lá no momento que você deveria ter apresentado a defesa, como você não apresentou, você é culpado. Eu entendo, não concordo, mas para mim não é vício de nulidade, é um argumento isso, é um fundamento, do qual eu não concordo. Para mim não basta isso. Então, nesse caso específico, eu fui aonde? Nos fatos apurados. E no meu entendimento, os fatos apurados realmente dão a entender que a sócia Hilda, que é a representante da empresa do Simples, de fato, ela importou irregularmente mercadoria e estava colocando isso à venda. Então, nesse caso específico, eu entendo que a tipificação ocorreu, razão pela qual eu nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. É como voto. Obrigado, José. Antes de abrir os demais colegas, eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre essa questão, tá ok? A hipótese de exclusão do Simples está no inciso 7 do artigo 29 da Lei Complementar 123, né? Comercializar mercadorias, objetos de contrabando e descaminho. E aqui é um detalhe interessante, nós não estamos entrando na área do direito penal, nós estamos apenas na área do direito tributário. É a questão, há uma conduta do contribuinte que tem duas consequências. O ilícito fiscal, no caso de contrabando e descaminho, que a pena nossa é o processo de perdimento de mercadorias. E eles têm um rito processual próprio, não é nem o nosso PAF, é um outro tipo de processo, o Decreto-Lei 1455/76, que é instância única, acho que um dos únicos processos que a gente tem, que é a instância única, é esse, está entendendo? Que se chama dano a erário. Ele não é julgado pela STJ, é julgado pela própria Inspetoria da Receita Federal, e a pena é o perdimento. Paralelamente a isso, é feita uma representação fiscal para fins penais e é comunicada ao Ministério Público que vai entrar com ação penal. Então, hora nenhuma, nós não dizemos que o contribuinte cometeu um crime, porque isso é dentro do direito penal e isso que pode é o Poder Judiciário. Nós apenas relatamos ao Ministério Público, olhar uma conduta que, em tese, é um crime. Então, foi o contrabando desse caminho, e a partir daí, ele vai ter um processo competente, ok? O que importa para a gente aqui é que nós chamamos de direito tributário penal, tá entendendo? É aquela área do direito tributário que tem relações com o direito penal, que são normas, que provocam o ilícito fiscal e o delito fiscal, que seria o crime propriamente dito. Nós não entramos na seara do crime, nem temos competência para isso, tá ok? O que nós entramos é na conduta. Bom, aquela conduta tem reflexo tributário. No caso específico de contrabando e descaminho, o que está acontecendo? Houve um processo de pedimento de mercadoria porque houve infração na área aduaneira. E esse processo ele foi revel. Mas essa conduta teve outro reflexo tributário, e isso sem considerar um crime. Quem vai decidir se é um crime é o Ministério Público ou não. Se essa conduta tem um reflexo tributário, de excluir o Simples, que é o que fala a relação, o que fala a legislação do Simples. A legislação do Simples diz, ele cometeu um crime, não. Nós não podemos dizer. Quem vai dizer isso é o Poder Judiciário. Nós vamos comercializar mercadorias, que é objetos de contrabando e descaminho, que é uma definição legal, que para nós é um efeito tributário. Um efeito tributário, quem imune é a autoridade administrativa, a autoridade tributária. O efeito penal é a autoridade penal. Como temos muitos crimes da Lei 8.137, é a mesma situação. Nós não dizemos que ele cometeu aquele crime. Nós julgamos aquela conduta, pode ter a multa qualificada, tá certo? E também representamos para o Ministério Público. Então, o nosso julgamento, na minha visão, nós não temos problema nesse conflito com o direito penal. Nós estamos exclusivamente na área tributária, tratando efeitos na área tributária. Quanto ao voto, colega, eu acho que a gente tem que apreciar novamente. Eu já peguei um processo recente, vou até apresentar para vocês com relação a isso. Foi a apreensão de cigarros, comercialização de cigarros. Eles normalmente não estão entrando com a impugnação contra aquele processo de perdimento, mas questionam o Simples. Eu acho que nós temos que analisar também, como o colega fez muito bem. Por quê? Porque há um efeito diferente, né? Então, é uma mesma conduta que está gerando duas infrações, e são dois processos distintos e totalmente diferentes, está entendendo? Então, é claro, eu concordo plenamente com o colega, com a apreciação. E a minha ressalva é só isso, não me vejo, nunca me pareceu isso, invasão com o direito penal, tá certo? Claro, o delito penal, é por isso que a gente faz a representação fiscal para fins penais, tá bom?
Colega, eu abro para os demais colegas fazerem as considerações que considerarem pertinentes. Posso só complementar, presidente? Pois não, claro. É que, na verdade, por que eu falo que a gente acaba, na minha visão, com a devida vênia, invadindo, sim, a esfera de direito penal? Porque o 29.7, ele não fala que a causa de exclusão do simples é a pena de perdimento de bens potencialmente enquadrados como... E o fato, eu não sabia, o fato da própria polícia fazer a representação fiscal para fins penais significa, dentro do sistema, isso está coerente, significa que ele passou para a autoridade competente para ela apurar se aquilo é crime de contrabando ou crime de descaminho. Então, a partir do momento que a legislação não faz remissão à pena de perdimento como causa de exclusão e faz remissão ao crime de contrabando ou descaminho, pergunto, presidente, não deveria ao menos sobrestar o processo ou esperar a autoridade competente, afinal nós não somos competentes, para saber se aquilo é crime ou não? Não, porque eu entendo que não. Pois não, conclua, mas eu entendo que não. Porque senão, de novo, que eu falei, a minha grande dificuldade inicial é como aplicar sem falar que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o que diz o 29.7? A exclusão é comercializar a mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Não, o contrabando e o descaminho não é qualificação tributária, é tipificação penal. Então, com a devida vênia, eu não vejo como você não enfrentar se aquilo é crime ou não para poder excluir. Porque ele não está fazendo remissão ao procedimento aduaneiro, ele está fazendo remissão a um conceito legal de crime, a uma tipificação penal. Então, aqui, nós estamos enfrentando o quê para excluir o contribuinte? Se ele cometeu o crime ou não. Eu não estou... É esse que eu acho... Eu entendo, assim. Eu já ouvi seu ponto de vista, Eu vou mais uma vez repetir o meu ponto de vista. Isso não é uma novidade, não. Isso é muito antigo até, tá entendendo? Isso não é um caso isolado do sítio, não. Toda a estrutura tributária, que isso eu conheço há muitos anos, tá entendendo? É dessa forma, tá entendendo? O contrabando de descaminho talvez seja uma das condutas mais antigas da área aduaneira e sempre foi dessa forma, tá entendendo? O que acontece? Há uma conduta, olha, você importar mercadoria que não pode importar, cigarro você não pode importar. Então, no momento que você faz isso, você está cometendo um crime definido no Código Penal e existe uma infração tributária. São duas autoridades distintas. Quem vai verificar se, à luz do direito tributário, aquilo ali causa um perdimento de mercadoria é a autoridade administrativa. E se, à luz do direito penal, aquilo vai ter uma penalização, que as penalizações são diferentes até, vai ter reclusão, etc. É como está lá 8.137. Ele vai dizer, olha, nessa tua conduta eu vou te considerar um crime. Então, não me parece que há esse conflito, não me parece que isso seja inconstitucional. Pelo contrário, está entendendo? Mais uma vez, eu repito, não é esse caso é muito antigo de contrabando desse caminho. O que está acontecendo agora é que nós estamos vendo o caso com o Simples também. Tanto é que a legislação do Simples, ela é bem clara, ela diz, vai comercializar mercadorias, objetos de contrabando desse caminho, à luz da legislação tributária, cuja pena é o perdimento. À luz da legislação penal, cuja pena vai ser uma reclusão, etc. e tal, nós não podemos fazer nada, tanto é que nós apenas representamos. Nós chegamos no Ministério Público, olha, nós verificamos essa situação e levamos a seu conhecimento, se você acha que isso é crime ou não. Ele pode até achar que não seja crime, está entendendo? Mas o processo tributário, ele corre, e olha, estou dizendo, isso é muito antigo, não é algo, isso não é uma novidade, isso veio agora com o Simples, não, isso é bem, olha, o decreto-lei que rege o processo de perdimento de mercadoria, ele é de 1976, tá certo? Então, não me parece que fosse inconstitucional, já tinha dado muito tempo disso ter sido considerado inconstitucional. Então, há o perdimento. Muita gente questiona no contrabando e desse caminho o perdimento ser instância única e não obedecer o PAF. Eu até tenho críticas, né, quando dou aula de PAF, você fala isso, olha, por que isso aí é instância única? Isso é uma pena muito forte, vai perder a mercadoria. Mas isso nunca mudou. E eu desconheço até hoje uma decisão judicial que considerou inconstitucional aquele processo de perdimento de mercadoria.
como eu volto a repetir isso, é algo realmente bem antigo, não me parece ser algo novo. Claro, para a gente é novo, porque nós não somos especialistas na área aduaneira, né? Eu sei, por acaso, porque durante um período eu julguei processo aduaneiro também na DRJ, então eu tive que estudar, etc e tal, já dei curso sobre crime contra a ordem tributária, então na primeira aula você fala isso, é distinguir o que é o ilícito fiscal do delito fiscal, quer dizer, onde está o direito tributário, onde está o direito penal, e nós não entramos nenhum nem outro, cada um tem suas competências específicas, ok? Esse é o meu ponto de vista. Eu abro a palavra aos demais conselheiros, vou voltar. Agora, quanto ao seu voto, não, claro, foi interessante essa discussão, nós estamos discutindo algo para a gente novo e pertinente demais as suas provocações, acho mais do que lógicas, tá certo? Para a gente foi bom ter essa discussão e esse é o meu ponto de vista pessoal sobre o assunto. Com relação ao voto em si, colegas, vocês querem debater o assunto ou a gente pode partir para a votação? A mãozinha, desculpe, eu estou vendo duas mãozinhas, a doutora Gisele, o doutor Alain, pronto, os dois. Vamos pela ordem, a doutora Gisele e depois a doutor Alain. Vamos lá, presidente, eu concordo, eu entendo, né, que a gente tem que fazer sempre esse disclosure do que é ilícito tributário propriamente, como a pena de perdimento é uma avocação de um ilícito tributário, daquilo que é um ilícito penal. Quando o Toselli fala que tem essa relação com a multa qualificada, eu acho que sim, há não digo uma relação direta, mas você pode pensar no tema, mas eu acho que aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Quando você fala em multa qualificada, você tem o 71, 72, 73, que configura, né, a fraude, sonegação, conluio, e isso existe na própria legislação uma tipificação tributária, que faz remissão, sim, à lei dos crimes contra a ordem tributária, com o tipo penal, que pode até repetir o nome, fraude, sonegação, dentre outros, mas está ali na sua esfera. Então, claro que a autoridade administrativa, verificando a interposta pessoa, a documentação fraudulenta, ela pode vir a qualificar determinada infração. Ponto. Aqui, o que eu vejo? A gente tem um primeiro aspecto, a pena de perdimento. Pena de perdimento é o exercício do poder de polícia, no caso que atende ao interesse público primário, que é exercido pela Receita Federal nas aduanas. Então, concordo com o que o presidente falou, no seguinte sentido, que você tem uma tipificação em termos de ilícito administrativo, isso compete ao poder público, sim, o exercício do poder de polícia da Receita Federal, e até aí tudo bem. Mas eu tenho que concordar com a linha de raciocínio do Toselli, na medida que isso traz um impacto específico dentro da legislação do Simples. E quando você olha a legislação do Simples, aí eu acho que realmente há uma falha, inclusive elegível a discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu sei que aqui não é nosso fórum, mas há uma falha na medida que eles colocam a tipificação de contrabando e descaminho. Não existe uma lei, como no caso da multa qualificada, que você tem o contrabando e o descaminho dentro da legislação tributária, como a gente tem fraude, sonegação, conluio, do 71, 72, 73, que tipifica o ilícito tributário. Aqui você não tem contrabando e descaminho numa legislação tributária que vá caracterizar qualquer uma dessas condutas. A palavra contrabando e descaminho, instituto contrabando e descaminho, está claramente no direito penal. Quer a gente queira, quer não. Aqui, aí é que eu faço essa distinção, tá, Toselli, da multa qualificada para propriamente o contrabando e descaminho na menção da norma. Eu quero dizer com isso, de fato, nos gera um certo incômodo, presidente, porque no fundo, à medida que eu não tenho uma norma tributária tipificando essas condutas como ilícito tributário, eu tenho que me socorrer do crime, né, da figura criminal. Quando eu olho para a figura criminal, naturalmente eu tenho que verificar em termos fático-probatórios se eu tenho elementos para dizer que essas mercadorias apreendidas, elas têm nítido caráter de mercancia, ou seja, se realmente elas são elegíveis e comercializáveis. Eu fui abrir esse processo enquanto o Toselli estava relatando, e fica muito claro no termo de apreensão o número de perfumes, a variedade de perfumes, fica muito evidente que existiu
e os bens que foram apreendidos e a forma como eles foram apreendidos, e você tem essa conotação de mercancia exigido pela lei penal. Claro, presidente, não somos nós que vamos dizer que isso é crime, mas à medida que eu não tenho as figuras no direito tributário, eu tenho que me socorrer do direito penal e ver os elementos e confrontar com o nosso conjunto probatório. Aqui, Teozélio, eu concordo com você, você tem um conjunto probatório que realmente te leva à conclusão que esses bens são de descaminho, digamos assim, no caso concreto aqui, descaminho, é contrabando, são perfumes, são cosméticos, e pelas quantidades e variedades, fica muito claro que eles têm o caráter de venda. E aqui também não daria, embora seja invocável, tá, Teozélio, o princípio da insignificância no descaminho, aqui a gente verifica uma quantidade relevante, tá, presidente? Porque se fosse uma quantidade pífia ou que esse caráter de mercancia fosse facilmente descaracterizável, aí realmente eu acho que seria caso de dar provimento, mas aqui não. Eu só quis fazer essas considerações para deixar claro, assim, minha posição sobre o assunto. Ok, doutor Gisele, obrigado. O doutor Alan está com a palavra. Se depois não tiver nenhum outro, a gente passa para a votação, ok? Então, presidente, a controvérsia, me parece, é sobre, na verdade, o alcance do 29, né, da lei complementar, não é isso? É saber se é preciso ou não, né, que o contribuinte seja condenado na esfera criminal por contrabando ou descaminho para ser excluído do simples. A rigor, me parece, a controvérsia é essencialmente essa, né? E nesse sentido, me parece que não é esse o espírito da norma, né? Não me parece que a legislação do simples teve por critério excluir os contribuintes do simples apenas quando eles fossem condenados. De modo que, embora o inciso 7º fale de contrabando e descaminho, quando ele fala comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, me parece que ele está abstraindo da questão do crime, né, em relação aos seus demais elementos, né, porque o crime tem os seus, tecnicamente, dividido em elementos, né, no típico, antijurídico e culpável, que são aspectos que o juiz analisa. E me parece que não é nesse sentido que o artigo 29 ele está tratando. Me parece que ele não exige tanto para que o contribuinte seja excluído do simples, mas apenas que na instância administrativa fiquem caracterizados os elementos aí da importação irregular, que é o que me parece, isso foi bem demonstrado, inclusive em outro processo, né, que não é o que nós estamos analisando nos autos. Era só essas considerações que eu queria fazer. Obrigado, doutor Alain. Que a Gisele quer falar de novo, o Teozélio também? É isso? Vocês querem mais alguma coisa? Gente, eu só digo o seguinte, a gente entrou um pouco no direito tributário penal, direito penal tributário, mas vamos agora nos concentrar mais no processo em si, tá entendendo? A coisa que eu peço, a discussão é interessante, mas talvez vai fugir um pouco ao objetivo nosso, que é analisar, esse é o voto do Teozélio. Deixa os senhores à vontade, vamos falar sempre que quiserem, eu peço apenas a objetividade da gente se concentrar no tema em si que nós estamos falando. Doutora Gisele, depois o doutor Zélia, e em seguida eu vou partir para a votação. Então, presidente, obrigada. A gente está concentrado. Na verdade, o Alan colocou que a controvérsia está na necessidade de exaurir ou não a parte penal. A gente não está discutindo isso. O que a gente está olhando é o aspecto probatório propriamente dito. Será que a autoridade fiscal ela trouxe elementos necessários para que a gente consiga imputar uma exclusão do simples? Aqui, nesse caso, eu digo que sim. Por quê? Porque para tipificar, porque eu tenho que olhar o contrabando e o descaminho no Código Penal. Realmente, aqui os produtos têm caráter de mercancia? Tem caráter de mercancia, e é por isso que a gente mantém. Eu não preciso esperar o processo penal, isso tem que ficar claro, até porque, como o presidente já colocou, a gente tem uma representação fiscal para fins penais específica decorrente do procedimento de perdimento. Então, quanto a isso, eu não estou preocupado, porque a autoridade competente vai fazer o trabalho dela. Mas aqui, como julgadora,
Considerando que um benefício fiscal está em jogo, eu preciso evidenciar se o contrabando ou descaminho, uma vez que ele não está tipificado como ilícito tributário, tenho que me socorrer do conceito deles no penal. E o penal exige esse caráter de mercancia. E é isso que a gente está avaliando em termos de prova, tá, Alan? Só para deixar claro, porque não é algo nesse sentido, tá? Posso fazer uma parte? Já que ela me citou, presidente, eu pedi para poder responder uma parte, né? Então, vou depois fazer o Totelli em a partes. Não, então, oi? Pronto, fale, e depois Sim, faça o Totelli em a partes. Eu até me no raciocínio. Na verdade, então, Gisele, você está dizendo que você entende que não precisa esperar o processo, mas você entende que o fato dele ter sofrido perdimento não é suficiente para dizer que ele importou de maneira irregular. É isso que você está dizendo? Certo. Então seria muito cômodo, toda vez que o contribuinte importasse de forma irregular, né, e a mercadoria fosse apreendida, ele virasse assim e falasse assim, olha, eu vou desistir, né, é o normal na parte aduaneira, eu não vou entrar com recurso, porque senão eu vou perder, se eu não entrar com recurso, a instância administrativa vai entender que não ficou configurada a situação e pronto, aí eu vou ser mantido no simples. Né? Porque é evidente que essa discussão só pode ser feita lá na parte aduaneira. Você aqui no processo de exclusão de simples, você não vai abrir um procedimento para examinar se no passado, isso tudo diz respeito àquele outro processo, ao processo de perdimento. Você nunca vai ter esses elementos, esses elementos que você está exigindo a mais, que a autoridade que desconsiderou, que afastou do simples, tivesse trazido, ele nunca vai ter como trazer, porque isso, na verdade, é questão de um outro processo que não corre nem diante da autoridade que é responsável pela exclusão do simples, mas sim pela autoridade aduaneira. Eu consigo ver aqui, Alan, no processo isso. Eu consigo ver se tem intuito de mercancia ou não. Gisele, deixa eu agora interromper o doutor Zélio, eu vou passar a palavra para o senhor. Depois, como eu já falei, vamos se concentrar nesse processo. Nesse processo, o doutor Zélio disse, olha, eu tenho provas e eu considerei, eu analisei e aconteceu essa situação. Se tiver um processo que não tiver essas provas, a gente vai e a gente discute, ok? Nós não podemos aqui criar um gabarito oficial para os demais processos, tá bom? Então, doutor Zélio, o senhor está com a palavra. Presidente, na verdade, foi por isso que eu falei que talvez nós perderíamos mais tempo no primeiro para definir as premissas, porque realmente, Alan, eu vou voltar só para tentar esclarecer. Aqui tem três... A sua imagem está congelada para mim, doutor Zélio, eu não sei... Está vendo? Eu estou te vendo, mas está congelado, estou ouvindo, normal, mas está congelado. Eu também. Você quer que eu só volte? Oi? A resolução não, da LT... Não está, é verdade. Melhorou? Jogo de cintura. Na verdade, presidente, eu sei que nós vamos perder um pouquinho mais aqui, mas eu juro que eu vou ser a última vez que eu vou falar. E, na verdade, Alan, são três posições. Três. Uma sua que se adiantou, que é o que o contribuinte questiona, que ele chama de nulidade, que é o que motivou o auto e o que motivou a DRJ, que é o quê? Você, contribuinte, como foi revel no processo próprio aduaneiro, não vem discutir aqui que já é uma verdade absoluta que você vendeu mercadoria, objeto de descaminho ou contrabando. O seu posicionamento é igual o da DRJ, igual o do ADE. É isso. Ponto. Existe uma posição totalmente antagônica, que é a seguinte: como eu, agente tributário, vou aplicar uma norma que fez remissão a um tipo penal? Não tem como aplicar, então tudo vai ser nulo. Não é essa que eu adoto, não é a sua e não é esse extremo. Eu entendo que naquele processo que você tomou como verdade, não se discute a causa do sim. Se discute a apreensão da mercadoria, não é da conduta do agente, é a mercadoria que foi apreendida, ele não recorreu, aplicou a pena de perdimento, morreu ali. Aí, o que o fisco faz? Ele aproveita os elementos daquele processo, que corretamente ensejou a pena de perdimento, e traz para cá
e fala, aquele processo eu vi que também tem reflexo no Simples. Eu acho que eu tenho que analisar de novo os fatos, porque é aqui que eu estou vendo não a pena de perdimento do bem, eu estou vendo a exclusão do Simples. Entendo, respeito a sua opinião, mas é esse que é o ponto. Na minha opinião, e é aí que a gente tem que discutir, é esse o ponto. É se a revelia por si só é uma decorrência lógica a exclusão, quando tem a revelia, ou se a revelia não é suficiente, devendo nós, julgadores, analisar as provas do processo colhido, a revelia e trazido para cá, se no nosso juízo de valor, além da pena de perdimento que lá já foi aplicado, se existem elementos suficientes para enquadrar no 29.7, não no modo piloto automático como decorrência lógica, mas sim fazendo a valoração dos fatos, qualificação, para saber se aqueles fatos estão ou não qualificados na norma. Este é o meu entendimento. Em nenhum momento, quando você falou a controvérsia é se o contribuinte só pode ser excluído depois de condenado, não estou, tanto é que ele não foi condenado aqui e eu estou excluindo ele do Simples, você entendeu? É essa que é a diferença, só isso. Perfeito. Eu vou cobrar, viu? Obrigado, André. Doutor Neu, isso aí eu vou fazer a votação, tá bom? Eu acho que está bem claro o posicionamento de todo mundo, fazer foi claro o posicionamento dele agora. Doutor Neus. Certo, obrigado, presidente. Eu tenho alguma experiência nisso, porque eu entrei na Receita, na tributação do aeroporto de Cumbica, passei um tempo no Porto de Manaus, então eu já fiz muito parecer, né, para o inspetor julgar processo de perdimento. Já tive a oportunidade de estudar isso anteriormente. O que eu entendo? Eu estou concordando com o Tosélio, né, mas com os fundamentos um pouco diferentes. Eu acho que muito, né, do que o Ricardo falou. O que eu entendo? Antes de existir direito, e até mesmo antes de existir Estado, já existia a conduta contrabando, a conduta desse caminho. Certo? Então, assim, o que é o contrabandista? É aquela pessoa que faz parte de um bando, cujo objetivo é circular a mercadoria de forma ilegal através das fronteiras do rei, entende? Então, desse caminho, aquela pessoa que está transportando uma mercadoria para não pagar imposto ao rei, né, para não pagar o tributo, melhor dizendo, né, o imposto hoje, né, não pagar o tributo, ele pega um outro caminho que não aquele onde está o inspetor, o delegado do rei que colhe o coletor do imposto. Certo? Então, realmente a diferença entre contrabando e caminho. Né? Agora, é claro que essa realidade, essa conduta, né, foi se modernizando, foi se adaptando à criação do Estado, à criação do direito, aí vem o direito penal, o direito tributário. Mas, no meu entendimento, eu tenho sempre essa linha, o processo criminal é uma coisa, o processo aduaneiro é outro, o processo tributário é outro. Então, eu faço distinção. E a conduta é uma realidade, independentemente do processo. Certo? E aí eu quero destacar a diferença entre, digamos assim, a ação do estatal em relação ao controle aduaneiro e a relação estatal em relação à arrecadação de tributos. Certo? A ação, o poder de polícia em relação ao controle das fronteiras é distinto do poder de polícia em relação à arrecadação de tributos. Certo? Então é que você vê no mundo todo, a aduana é separado, né, da tributação. Só que no Brasil, né, que o mesmo órgão faz as duas atividades. Né? Inclusive, na maioria dos países, a aduana, além
exerce só esse poder de controle das fronteiras e por isso mesmo tem um poder de polícia muito maior, pode prender, pode, né, tem o papel do que a Polícia Federal faz hoje, o agente aduaneiro. E no Brasil, não. No Brasil, o agente aduaneiro é ideia administrativa. Mas o controle aduaneiro é diferente do controle tributário. Então, na minha opinião, a gente não deve confundir, não dá para igualar, né, colocar tudo no mesmo nível, a conduta, certo? A persecução criminal, a fiscalização aduaneira, a fiscalização tributária, que é o que a gente está discutindo agora, que é simples, tributo interno. Certo? É claro que no julgamento a gente vai se apropriar de todo tipo de informação que a gente tenha, né, para fundamentar, para obter o chamado melhor direito. Não é isso? Mas a gente tem que ver até onde a gente pode utilizar esse recurso das outras, digamos, categorias. Então, o que eu entendo? Eu entendo, eu concordo com o Ricardo, que não, e também com o Tosé também, que não existe esse atrelamento do controle aduaneiro à persecução penal, persecução criminal, do contrabando desse caminho. E tanto é que, se for ver o regulamento aduaneiro, até ali aqui o regulamento aduaneiro, ele fala do perdimento da mercadoria, que é a pena de perdimento. A pena de perdimento se dá em razão do dano ao erário. Certo? Esse é o fundamento da pena de perdimento. E o que é dano ao erário? Aí ele vai relacionar as condutas que são dano ao erário. No caso aqui, é o artigo 689 do decreto 6759, que é o regulamento aduaneiro. Aí ele vai, esse artigo, ele vai dizer quais são as condutas que se aplicam pela pena. São muitas. Nenhuma delas, que é o item 10, se aplica a pena de perdimento, né, a mercadoria estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita prova de sua importação regular. Se fala contrabando, se fala escândalo. É conduta. A mercadoria estrangeira está no país, está. Ela está em circulação, ou ela está depositada, sim. Com finalidade comercial, sim. Tem a documentação de comprovação da importação regular? Não. Pena de perdimento. Termo de apreensão e auto de infração, até isso é diferente lá, são dois atos no mesmo documento, no mesmo termo de apreensão da mercadoria e auto de infração. Em relação a essa situação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Sim, e lá a lei do Simples, que é a lei tributária que a gente está julgando, certo? Como o Tosé disse, não fala em crime de perdimento. Fala na conduta, não fala em crime de contrabando desse caminho. Fala contrabando desse caminho, ou seja, está falando da conduta. Se pudesse dizer crime, teria dito crime. Se fosse, fala da conduta, contrabando desse caminho. Certo? E essa conduta, como eu disse, é um termo muito antigo, né? A gente tem como buscar que conduta é essa. A doutrina leu esse conceito largamente. Então, a gente não precisa do processo penal. A gente não precisa do processo aduaneiro. E aí eu estou concordando com você. A gente tem que ver a conduta. Certo? É a conduta. É claro que se no processo aduaneiro tem elementos de prova, a gente vai poder usar elementos de prova. Mas se o processo aduaneiro não tem elementos de prova, e eu concordo com você, não tem por que a gente usar o processo aduaneiro. Então, assim, se é fundamental a decisão aqui do processo tributário, exclusivamente no fato do contribuinte estar revendo o processo aduaneiro, eu não acho correto, concordando com o relator. Tem que ter elementos de prova. Então, eu concordo que aqui o contribuinte tem sim a oportunidade de dizer, olha, eu não pratiquei essa conduta contrabando desse caminho. Aqui é a prova e a gente deve analisar, independentemente. Agora, é claro, se lá no processo aduaneiro
existe elementos de prova, a gente pode trazer para cá também, pode prestar essas provas. Certo? Então, se lá ele se defendeu, se lá teve contraprova, a gente pode trazer para cá. Mas não é o caso. Entendeu? Então, não ajuda. Né? E o processo criminal também não. É claro que se no processo criminal tem elementos de prova, a gente pode trazer as provas, mas não necessariamente o resultado, porque são independentes. A não ser que, e aí a lei determina, se lá no processo criminal, certo? O resultado é no sentido de que não houve a materialidade do fato e não houve autoria, aí a gente é obrigado a reconhecer isso aqui no processo administrativo. Nessas duas condições só. Né? Se ele é rével lá no penal, a gente não pode simplesmente dizer, não, porque você é rével no penal, então é contrabando desse caminho. Da mesma maneira que o administrativo atua. Ok? Então, eu coloco nessa linha, né? Então, assim, aqui no caso, certo? A mercadoria foi verificado que o contribuinte, optante do Simples, tinha mercadoria estrangeira, né, depositada no seu estabelecimento, sem documentos que comprovariam a importação regular daquela mercadoria estrangeira. O contribuinte aqui no processo não traz essas provas, ele não nega que a mercadoria é dele, que estava depositada no seu comércio, não nega que é estrangeira e não apresenta documentos de importação da mercadoria estrangeira. Então, eu acompanho, eu já volto, né? Aproveitando já que não vai ter mais discussão, eu já estou voltando, viu, senhor presidente? Eu não vi, desculpe. Você concluiu o seu comentário? Eu acho que já está claro o seu comentário. Vamos iniciar a votação. Deu seu voto para a gente continuar, então, tá certo? Pronto, então eu já estou votando, certo? No sentido de acompanhar o relator, certo? Veja que não é muito diferente, o meu fundamento não é muito diferente do fundamento dele. Algumas pequenas nuances, eu não faria tanta referência ao processo criminal, ao processo aduaneiro, pois o meu fundamento, certo? Na verdade, é no sentido de tangenciar essas duas vítimas. Mas, mas não é distante, não está distante, eu acho que é na mesma linha do fundamento do relator. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Alain. Bom, então, presidente, de fato, no primeiro momento eu até achei que fizesse parte da controvérsia a questão de se precisaria ou não aguardar sobre uma solução da instância criminal. De fato, isso não está dentro da controvérsia, embora tenha sido ventilado, né, nas discussões. Mas eu ainda continuo entendendo que a controvérsia é sobre o alcance do inciso 7º do 29, da Lei 123, que diz comercializar mercadorias, objetos de contrabando ou descaminho. Bom, em relação aos fatos, não é controverso, é incontroverso que ela estava comercializando essa mercadoria, e também é incontroverso que essa mercadoria ela foi objeto de importação irregular. A questão é, será que isso é suficiente para excluir do Simples, ou será que não? Porque como o 7º fala em objeto de contrabando ou descaminho, se a interpretação não deveria ser mais restritiva, e em razão disso, concluir pela falta de outros elementos que levem a concluir no sentido de um contrabando ou descaminho. Inclusive, eu quero cumprimentar o relator aqui, que ele trouxe um precedente até do TRF, né, que sustenta, né, esse posicionamento, né, mas que com as devidas vênias eu não vou acompanhar, né, eu não vou acompanhar pela razão de que, bom, se de fato você interpretar dessa forma, você vai tornar praticamente impossível o sentido dessa norma do 29(7). Bom, lembrando que o Simples, ele é um benefício fiscal. Os benefícios fiscais se interpretam restritivamente. E, no caso, para você respeitar esse
brocardo, vamos dizer assim, que é extraído do CTN, você não pode interpretar o inciso 7º de maneira restritiva, mas sim de maneira mais ampla. E interpretando ele de maneira mais ampla significa admitir que, sendo irregular a importação e sendo comprovado que ela era destinada à comercialização, já estaria satisfeita a hipótese de exclusão do Simples, pelo 29. Se você interpretar de maneira mais restritiva esse inciso, como é na linha do relator, o que pode ocorrer é o seguinte: todas as situações em que o contribuinte importar de forma irregular e essa mercadoria for objeto de apreensão na via aduaneira em seguida de perdimento, ele propositalmente não vai recorrer exatamente para não dar a oportunidade do fisco aprofundar, né? E aquela questão se vira excluí-lo do Simples. Então, por essa razão, por eu achar que essa interpretação esvazia o sentido do 29 sétimo, é que eu vou abrir divergência no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Mas ele está negando. Alain, com a devida dele, você está colocando no processo posterior, que não tem nada a ver com esse, Alain. Tanto é que você falou no TRF aqui. Eu também. Eu acabei de ver que eu falei. Mesmo? Então me dá mais um tempo um esclarecimento, então. Porque os processos são muito parecidos. Não, mas então, Alain. Mas ele acompanharia pelas conclusões, José. Esses processos são muito parecidos. São os três seguintes, não é isso que a gente está falando? Então está explicada a divergência. Então, na verdade, nós estamos concordando e não divergindo. Alain, você acompanha pelas conclusões que você acha que o ADR, o aduaneiro já é suficiente. É esse que é a nossa divergência. Só para confirmar, esse não é o de final 2066. Então eu estou com outro aberto. É por isso que eu estou divergindo. Então, afinal, eu acompanho pelas conclusões, exatamente. Deixa eu anotar aqui. Certo. Um minuto. Eles são muito parecidos até mesmo nos fatos, né? Porque são todos, né, de importação, do Simples e tudo, e eu estou ouvindo, estou achando que se trata do mesmo. Tanto é que você falou, ele citou a decisão do TRF, né? Eu estava procurando aqui, não achava, mas será que tem outro acordo? Eu também, eu falei, presidente, será que eu tô louco? Aí eu vi no outro, o 67, vai ter isso, calma, Presidente, só pela ordem. Eu ia sugerir que quando fosse feito o início da leitura, no caso, se anunciasse, né, pela coisa, que reforçasse o número do processo. Mas foi dito, está gravado, eu disse. No 66, processo total, isso aí foi dito, tá ok? É porque nós discutimos muito e avançamos, é esse medo que dá a gente avançar demais, está discutindo o processo, questão do outro. O outro vai aparecer, a gente discute, ninguém aqui é privado de expor seu ponto de vista, mas a gente avançar muito causa essas confusões. Mas, de qualquer forma, está claro, neste processo o senhor está votando pelas conclusões, é isso? Isso. Perfeito. Então, vamos passar para a doutora Gisele. Presidente, só um instante, é porque, com relação ao voto, eu não entendi. Eu acho que eu vou acompanhar pelas conclusões e vou apresentar uma declaração de voto para deixar claro. Eu estava dando uma outra lida aqui nos fundamentos do relator, então eu vou acompanhar pelas conclusões e vou apresentar a declaração de voto, ok? Ok. Então, fica Alain e Neudson pelas conclusões. Doutora Gisele. Bom, eu vou acompanhar o relator em toto, mas eu concordo, viu, Neudson? Suas ponderações são muito válidas e eu também concordo com a sua linha de raciocínio em termos autônomos de cada procedimento, seja aduaneiro, seja tributário, seja penal, e daí não discutir essa questão da necessidade, né, de vencer a esfera penal. Então, com o relator. Pois não, agora a doutora Gisele e o doutor Efigênio. Presidente, eu acompanhei atentamente as discussões e são vários argumentos e
eu verifiquei que muitos dos argumentos que foram trazidos não estão nesse processo, abrangeu vários itens. Eu estou analisando somente esse processo. Só cito, foi citado aqui a questão do princípio da insignificância e tal, que não é o caso desse, mas de outro, só cito que tem uma súmula do STJ 599 que fala que esse princípio não seria aplicável aos crimes contra a administração pública, né? E aí, analisando essa matéria no âmbito do STJ, a matéria, para mim, parece bem pacificada, nesse sentido, na linha do que o presidente havia dito e reforçado pelo Milton. Então, com base nas premissas que foram elencadas pelo Tozelli, nesse caso eu estou acompanhando também pelas conclusões. É como voto, presidente. Perfeito. Doutora Bárbara, doutor Alexandre, perdoe, doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Perfeito. Doutora Bárbara. Bom, presidente, eu também acompanhei atentamente as discussões, eu acho que eu vou acompanhar a esposa do Tozelli, nesse caso, porque eu acho que existe realmente essa competência do próprio judiciário para evidenciar se houve ou não a prática do crime. Inclusive, a gente tem procedimentos próprios para isso, né? Então, por exemplo, essa revelia, eu tenho muitas dúvidas se aconteceria se a matéria fosse tratada no ambiente competente, né? Até porque a gente tem, se o réu intimado não apresenta defesa, eu tenho a nomeação de um defensor público, eu tenho toda uma série de garantias para que afinal, né, o juiz se posicione se houve prática de crime ou se não houve prática de crime. O grande problema é que a legislação, nesse caso, faz a referência ao próprio tipo penal. Então, a gente cai num problema, como o Tozelli colocou, que você teria que afastar a norma por inconstitucionalidade. Então, em razão da nossa limitação de analisar a constitucionalidade dessa norma, eu vou votar pelas conclusões, porque eu tenho muitas dúvidas, né? Não estudei esse assunto a fundo, é a primeira vez que a gente debate esse tema, e me causa um pouco de estranheza, principalmente essa questão da revelia, porque essa revelia pode ser que ela não acontecesse dessa forma se os procedimentos penais fossem adotados. Então, assim, e por mais que isso, né, como foi ventilado aí nos debates, que essa lei existe há muito tempo e que esse debate já deveria, os contribuintes já deveriam ter se insurgido contra isso, eu gosto muito da posição do ministro Marco Aurélio, quando o próprio ministro Nelson Jobim coloca esse ponto para ele, que é desde 1988 e nunca ninguém decidiu assim. Se eu não me engano, é o RE 198088. Eu estava tentando lembrar aqui que o ministro Marco Aurélio fala o seguinte: não fiz pesquisa para ver os processos em andamento com decisão favorável ao contribuinte, mas deve haver, porque não subestima a inteligência de quem quer que seja, muito menos de colegas de ofício. Então, presidente, se é assim há muito tempo, eu não me incomoda o fato de essa lei ser assim há muito tempo. Fato é que me incomoda essa questão da remissão da lei tributária à lei penal e sem os procedimentos garantidos pela lei penal. Então, nesses termos, presidente, eu vou acompanhar o relator pela conclusão, porque eu tenho muitas dúvidas sobre a constitucionalidade desse dispositivo. Só isso, é o como voto. Obrigado, conselheiro. Então, ficou da seguinte, eu vou votar também pelas conclusões do colega Tozelli, tá certo? Só concluindo do meu ponto de vista, o direito tributário é um direito de sobreposição, né? Ele estabelece normas, efeitos tributários sobre condutas, tá ok? Isso é no direito privado, no direito societário e contudo no direito penal também, esse é o meu ponto de vista. Bom, ficou da seguinte forma: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Os conselheiros Neudson, Alain, Efigênio, Bárbara e Ricardo votaram pelas conclusões. O conselheiro Neudson apresentará a declaração de voto. Perfeito, colegas? Posso passar para frente? Então, o próximo processo da pauta é o de número 67, de Micael Douglas Correia Pereira Microempresa.
é o 10.920, 720, 099, 2015, 26. Também o relator é o conselheiro Tozelli, a quem eu passo a palavra. Bom, agora acho que vai ser mais rápido, presidente, porque a gente já, acho que definimos cada um já definiu a posição a adotar, então agora só vou nos fatos, né, porque a gente já sabe. Alan, todos os casos são exatamente o mesmo procedimento. O cara teve uma apreensão de mercadoria, correu a revelia, e isso foi fundamento para a exclusão. Então, para quem entender que já é suficiente a pena de perdimento e a consequência lógica também é a exclusão, você vai votar sempre a favor da DRJ, porque o auto vier assim. Por outro lado, aí acho que a questão agora, que é um pouco da divergência minha e dos demais, é que eu para mim, apesar da legislação não falar crime de contrabando ou descaminho, quando ela fala objeto de descaminho ou contrabando, ela faz uma remissão. Porque o direito tributário, ele é de sobreposição, mas quando ele usa conceitos de outras ciências, 110 CTN, e não faz uma definição própria, prevalece o conceito daquele outro ramo, né? Para quem é professor não gosta de fatiar, né, em ramos, que o direito é uno, mas eu adoto assim. Na ausência de uma definição própria de um conceito, pela legislação tributária, deve ser adotado o conceito daquela ciência. Então, apesar da norma não falar crime de contrabando ou descaminho, quando fala objeto de contrabando ou descaminho, aí, Efigênio, Neudes, com a devida vênia, eu acho que a gente tem que olhar para os elementos do direito penal. E concordo com a Bárbara, mas eu não posso afastar inconstitucionalidade, eu não posso afastar por inconstitucionalidade, por isso que eu criei essa coisa que vai caber a mim, eu, julgador, fazer as vezes do juiz penal. Presidente, Michael Douglas, interessante o nome, né, Michael Douglas. O que o Michael Douglas aprontou, presidente? Vamos ver aqui. Eu só quero ver, espera rapidinho, porque eu não lembro desse aqui. Aqui eu vou lá para baixo do voto, porque é quando eu falo todo o meu racional e vou analisar os fatos lá embaixo, depois de traçar essas premissas que eu já falei. Aqui, o valor total dos bens apreendidos, R$145. Tá na folha 58. Que mais? Deixa eu só ver. E aqui o contribuinte EMEI apresentou notas fiscais de aquisição no mercado interno, não dá para casar com o que foi apreendido, mas ele seria mesmo, entre aspas, tipo de produto. Postou a mercadoria via correio para a pessoa física, isso, segundo ele, por ser MEI, eliminaria a necessidade de emitir nota fiscal. E o produto é R$145, que está nas folhas 58, o que é que eu não lembro. E aqui, esse caso, Alan, como eu entendi, analisando os fatos, eu entendo que não ficou claro que aquilo era importação irregular, porque em nenhum momento fala, era um bem de R$145, os caras perdeu o documento, às vezes comprou numa nota fiscal um monte de produto e só vendeu um para pessoa física. Aqui eu fiquei muito na dúvida, por isso que eu problema. E aqui eu cito essa decisão do TRF4, que para mim cai como uma luva. Eu vou querer ler, porque eu acho que foi muito feliz essa decisão. O que ele fala? O mero fato de que houve o perdimento de bens, que, frise-se, deu pela falta de insurgência do autuado, não é suficiente para caracterizar a hipótese de exclusão do simples, porque a circunstância das mercadorias serem objeto de contrabando ou descaminho não pode ser presumida. Não há elementos nos autos que provem de modo cabal que a autora cometeu essa infração. Quanto ao ponto, adota os fundamentos da sentença. Então, o tribunal manteve a sentença. O que a sentença diz? A causa jurídica para a decretação da exclusão do regime do Simples Nacional, diferentemente do perdimento, em que basta o silêncio do contribuinte, deve ser a constatação da prática do ilícito de contrabando ou descaminho. Ocorre que, embora se possa justificar a perda de mercadoria pela inação do contribuinte, a presunção decorrente do silêncio não se presta a justificar a exclusão. Em casos tais, é imprescindível que a administração demonstre a prática ilícita, não presuma sua ocorrência
inclusive porque não é dado, nem administrativa nem judicialmente, exigir que alguém prove a não ocorrência de algo como forma de evitar que recaia sobre suponições, somente se pode aplicar pela constatação da ilicitude, não de inação. Veja-se que, ao ser intimado de uma apreensão que pode levar à perda da mercadoria, o contribuinte pode escolher entre a conveniência de se esforçar para demonstrar a regularidade de sua obtenção ou de se manter silente com a consequente perda. No caso, a própria empresa autora confessou que entendeu conveniente à época não empreender esforços para recuperar as mercadorias, porque elas tratavam de R$600, e considerando que o trâmite ocorria em Joinville. Então, provavelmente, só a viagem ia ser mais caro do que a apreensão. No entanto, algo extremamente diferente é escolher entre a conveniência de se manter ou não no regime tributário. Não pode a administração, em uma situação tal, partir de um fato administrativo simples e potestativo do contribuinte, escolher entre perder ou não a mercadoria e chegar a uma conclusão muito mais grave, exclusão do simples. Para isso, deve necessariamente oportunizar de forma clara a atuação do imputado em sua própria defesa e trazer evidências claras da prática ilícita. Não foi o que aconteceu no presente caso. Da análise do PAF, verifica-se que a conclusão da hipótese de revenda de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho desse apenas pela consumação da pena de perdimento. Ora, deixar de apresentar documentação comprobatória de internalização de bens é conduta materialmente diversa de internalizar irregularmente produto ou bem. Embora a primeira conduta possa servir de indício, somente a demonstração da internalização irregular é que poderia justificar a decisão. Assim, considerando que motivo determinante do ato de exclusão da empresa não restou devidamente comprovado, somado à presunção de veracidade trazida pela nota fiscal de que os bens apreendidos foram adquiridos dentro do território nacional, é de se dar a procedência ao pedido. Os elementos constantes aí concluem. Minhas palavras. De fato, a exclusão do simples com fundamento no 29.7 exige mais do que a existência de auto de infração com apreensão, devendo ainda, sob ilegitimidade do ato, motivar ou comprovar o ilícito em si, ou seja, a fiscalização tem que provar o descaminho ou o contrabando, o que não ocorreu nesse caso concreto. Lembre-se nesse ponto que o contribuinte é MEI que apresentou notas fiscais de aquisição no mercado interno, tendo postado as mercadorias para a pessoa física, fato este que, quando menos, coloca em xeque sua participação na importação propriamente dita. Ademais, é preciso observar que a jurisprudência penal vem aplicando o princípio da insignificância no crime de descaminho quando o valor do tributo iludido é inferior a R$20 mil. Nota-se aqui que o valor total dos bens apreendidos corresponde à quantia de 145, valor este bem inferior ao TEV em questão e que, aos olhos do princípio da insignificância, e aqui eu vou colocar do direito penal, porque como o Efigênio bem me lembrou da súmula, mas aqui como o meu entendimento é que é uma remissão ao direito penal, são as regras do direito penal que eu entendo que eu tenho que aplicar, entendeu? Afastaria o próprio crime de descaminho. Enfim, da análise dos autos desse caso aqui, eu entendo que não restou demonstrado que o recorrente, o Michael Douglas, né, que o Michael Douglas realmente tenha comercializado mercadoria objeto de crime de descaminho ou contrabando por ela cometidos, ela recorrente. Então, presidente, ao contrário do outro, eu analisando os fatos desse, para mim não está claro que o Michael Douglas cometeu crime de descaminho ou contrabando, então eu dou provimento ao recurso voluntário nesse caso, é como voto. Doutor Tozelli, muito obrigado. Eu fiquei com a dúvida que, nesse caso, o senhor está decidindo porque faltam provas no processo ou com base no princípio da insignificância ou nos dois? Presidente, nesse caso, o meu argumento principal é falta de prova. E adicionalmente, né, como uma forma retórica mais de argumento subsidiário, eu usei o princípio da insignificância. Eu acabei usando, então não deixa de ser uma razão de decidir. Para quem não concorda, talvez teria
que mudar o fundamento, né, presidente? Isso, por isso que eu estou perguntando, porque talvez pode criar uma polêmica de talvez já algo necessário. Posso, assim, Não. dependendo do desfecho, eu posso retirar. Perfeito. A questão, então, aqui nesse caso, só constaria no processo a informação que houve um processo de pena de perdimento, ele correu o revel, o perdimento da mercadoria e saiu o ato declaratório de exclusão do simples. Não consta mais nenhuma prova no processo e, com base nessa situação, você diz, olha, não tem, essa discussão volta nesse tipo de processo, não tem provas e está essa decisão do TRF, é bem nesse sentido, pelo que eu entendi, né? O TRF diz, olha, que tem que discutir novamente, está entendendo? Então, está ausente de provas, então não posso excluir por falta de provas. Essa é uma questão, né? Pois não. É importante, desculpa, presidente, porque é uma coisa que eu deixei de falar, que os contribuintes, eles alegam, antes de tudo, aqui para mim, de novo, eu não vejo como nulidade. Todos os contribuintes desse tipo de procedimento, alguns, porque o outro não, mas esse ele alegou, eu acho, né, agora precisa ver, que é a nulidade ou não do procedimento por falta de motivação, porque o que o contribuinte fala? Que, na verdade, faltou a motivação que levou a como ele chegou no descaminho, como chegou no contrabando, porque ele fala assim, a pena de perdimento não tem nada a ver com motivação disso. Eu acho que não é nulo, tá? Não. Perfeito. O doutor Neudson pediu a palavra, eu vou passar a palavra para o doutor Neudson. Por enquanto, só ele que pediu a palavra. Doutor Neudson. Travou? Não. Ok, senhor presidente. Então, assim, na linha do que eu já tinha exposto no processo anterior, eu fui olhar a acusação e as provas. Certo? A acusação está na página 58 do processo, né? É um documento intitulado informação fiscal, certo? Não é uma espécie de representação, né, para o delegado, né, em que ele expõe o fato, né, circunstanciado. O que ele diz? Cadê? Eu me perdi aqui. O que é importante dizer? A presente representação deu-se a partir da conclusão da ação de repressão ao contrabando desse caminho realizado na sede da empresa de Correios e Telégrafos de Blumenau, no período de 20 a 22 de agosto, conforme a data procedimental, em que foram retidas diversas mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentos fiscais que comprovassem sua aquisição regular, os termos do artigo 105. E aí eu vou esclarecer, certo? A remessa por meio de Correios, certo? É uma forma de ingresso controlado, né, pela legislação aduaneira. Então, assim, apesar de não ser o proprietário que está transportando a mercadoria, certo? Sendo utilizado o meio, né, comercial, que são os Correios, certo? Ele tem as mesmas características, algumas exigências em relação a esse controle aduaneiro, certo? Regularmente intimado a apresentar as notas fiscais, continua a acusação. As notas fiscais de aquisição das mercadorias estrangeiras retidas, no hora representado, deixou de atender a intimação no prazo concedido, que seja a lavratura do auto de infração, que deve ser auto de perdimento. Os fatos estão minuciosamente descritos no auto de infração anexo, sendo dispensado sua leitura para o completo entendimento da questão. Considerando o disposto no artigo 29, aí ele vai à parte tributária. Então, o que acontece? A acusação fiscal de que o contribuinte, né, estava adquirindo, introduzindo no país, mercadoria estrangeira sem as formalidades exigidas no meio, certo? Isso parece aqui a conduta de descaminho. Note que aqui não fala de processo criminal, de representação penal, representação fiscal para fins penais. Não fala nada disso, ele traz a conduta, faz a emissão a outro processo, ou seja, ele está pedindo emprestadas provas daquele outro processo. Certo? E
e diz assim, olha, inclusive faz emissão o fato de a gente não ter apresentado provas naquele processo. Ou seja, a acusação, ele traz a acusação para cá, traz as provas para cá, certo? E diz que não pode trazer provas do contribuinte porque ele não apresentou lá, certo? E aí, a partir disso, é que dá a exclusão. O contribuinte, quando vai se defender, e aí já está na página... A defesa é bem simples, no formulário, né? Página 73. Ele só diz o seguinte: 2 produtos enviados por correio foram parados na Receita de Blumenau sem nota devida à venda ser, sem nota, devido à venda ser para pessoa física, pois sou MEI. Então, pelo que eu entendi, o contribuinte, pelo que ele está falando, ele importou, por meio dos correios, ele importou a mercadoria usando a pessoa física, e aí as exigências são umas, quando na verdade ele é pessoa jurídica, ele é MEI, as exigências seriam outras. Pessoa jurídica é necessário a emissão de uma nota fiscal, certo? Desse fato aí. E aí, ele ainda diz, as notas dos 2 produtos estão em anexo. Diz assim, olha, essas notas, né, que regularizaria a situação estão em anexo. E aí ele apresenta essas notas, folha 79, nota emitida por ele, emitida pelo senhor. As notas emitidas para pessoa física, né? Não, emitida para 6 computadores. Deixa eu ver, agora não deu tempo de olhar com calma, não. Há 6 computadores, o Oswaldo Aranha, emitindo a nota para o senhor Michael Douglas, que é o recorrente, e aqui ele fala fonte, substituição tributária, protocolo número tal, vendedor número tal, internet. Tá. Então, aqui dá a entender, eu não vi a data. Aí aqui está falando da nota, R$141. Eu não vi a data que foi emitida essa nota e a data que foi feita a importação. Dezembro de 2013, Nilson. 20 de dezembro de 2013. A nota, né? A nota. E a outra... E a importação... Deixa eu ver. 4/7 de 2014, a segunda nota. E o fato, né, é agosto de 2014 que a mercadoria foi apreendida. A nota foi emitida antes da apreensão, se eu não me engano, não é isso? Porque aqui, ó. A apreensão ocorreu entre 20 e 22 de agosto de 14. E as notas foram emitidas... dezembro de 2013, a de R$141, e julho de 2014, a nota de 943. Ou seja, as notas foram emitidas antes da apreensão da mercadoria, existia uma nota. Né? E aí parece que ele comprou pela internet, né? Pelo que diz aqui, né? Substituição tributária, conforme protocolo, vendedor, tal, internet. Então, assim, o contribuinte comprou a mercadoria pela internet, né? A nota foi emitida pelo vendedor aqui no país, embora a mercadoria tenha sido destinada direto para o comprador no país, tá certo? Pelo que eu entendi. Eu entendi diferente, conselheiro, porque isso muda também. O que eu entendi, que, na verdade, a nota fiscal que ele junta é de aquisição no mercado interno, e ele vendeu por correio, sem nota, porque o destino era pessoa física. Por isso que eu falei que nem se comprovou a importação aqui. O meu entendimento é que teve uma busca no correio,
e descobriram um envelope que esse fulaninho remeteu de venda para uma pessoa física que não tinha nota. E ele justifica porque como era venda de pessoa física. E aí, vão lá, é isso que eu entendi. Eu acho que não. O que eu entendi é o seguinte, veio a mercadoria no nome dele, certo? Pessoa física, certo? E aí, a mercadoria foi apreendida porque a pessoa jurídica deveria ter uma nota. E não, a nota não veio junto, certo? Deveria vir junto, era um invoice, né? E aí, o que o contribuinte está dizendo aqui? Não, eu tenho as notas, estão aqui, foram emitidas no Brasil, sim, porque, pelo que eu estou entendendo, ele comprou de uma pessoa, de uma empresa no Brasil, está aqui as notas emitidas, que comprovam isso, certo? Que tem aqui 6 computadores limitados emitindo a nota para ele, certo? Qual que é essa página, Neudson? Página 79 e 80, são 2 notas, né? Certo? Então, o que acontece? Aí os 6 computadores emitiu a nota aqui, certo? Mas a mercadoria não estava aqui, estava fora. Isso acontece muito, a gente sabe que acontece muito. O Mercado Livre é cheio disso, né? Eles avisam, olha, a mercadoria não está aqui, está lá na China. Vai demorar 20, 40, 60 dias para chegar. Bom, a mercadoria estava lá fora. Quando a mercadoria ingressou no país, estava desacompanhado de modo uma nota para ele, pessoa física, mas como ele é pessoa jurídica, aí aquela documento não valia. Assim. Aí o contribuinte agora apresenta a nota, porque eu adquiri no Brasil, certo? Embora a mercadoria tenha vindo do exterior. Mas eu adquiri aqui no Brasil, está aqui a nota. Certo? Então, eu acho que a situação, colocando exatamente, porque eu entendi diferente do que você colocou. Eu entendo que está tudo muito evidenciado aqui, e assim, todas essas questões, né, que diz respeito mais ao direito, eu acho que, para mim, ficam superadas, tá? Para mim, a importação foi regular. Apesar dele não ter demonstrado isso perante a fiscalização aduaneira, aqui, para mim, ele demonstrou que a importação foi regular, não foi desse caminho, certo? E esse é o meu entendimento. Eu vou mandar eles, porque eu espero assim, a manifestação dos colegas, pode ser que eu mude ideia, quem sabe, né? O doutor Alain pediu a palavra está com o doutor Alain. Então, parece que tem uma nuance fática, na verdade. Ele, pelo que eu entendi do recurso voluntário, ele alega exatamente essa situação, de que ele teria adquirido como pessoa física, ele teria adquirido de um fornecedor no mercado interno, depois ele decidiu revender essa mercadoria pela internet, né, enfim, pelo correio, quero dizer, né, e ele, na condição de MEI, não precisou emitir nota fiscal, aí o correio chegaram à conclusão de que essa mercadoria era importada, estava sem nota fiscal, abriram um procedimento e foi dado o perdimento da mercadoria. Ele vira e fala assim, não, eu adquiri no mercado interno. Essas são as alegações que ele faz no recurso. Mas pelo que eu entendi, o Neudson parece que ele teria entendido uma coisa diferente. Eu quero perguntar ao Neudson para me dizer assim, mais ou menos com a parte assim, do processo que pelo que eu entendi, Neudson, pela sua exposição, é que talvez ele estivesse fazendo dropshipping, né? Que enfim, entregar por conta e ordem, comprar no exterior e entregar por conta e ordem. E aí eu te pergunto se foi isso que você entendeu, e se foi isso que você entendeu, em que parte você viu isso? Certo, não, obrigado, Alain, por esclarecer, porque na verdade eu não vi o recurso voluntário ele alegando isso, eu só olhei lá na impugnação, né? Ele não deixa isso claro. Mas eu acho que quem faz esse dropshipping é esses computadores, de quem ele adquiriu aqui no país, certo? Aí, se a mercadoria foi importada, conforme esse é o entendimento, que eu acho que deve ser correto, porque afinal de contas é o que o recorrente fala, né, no recurso voluntário. Se essa remessa pelos Correios foi posterior à importação,
mercadoria já estava nacionalizada. Entende? Se a mercadoria está nacionalizada, tem que se falar em contrabando e descaminho. Tá? Porque uma coisa assim, a mercadoria... Embora ela possa ser objeto de perdimento, né? Tem razão, exatamente. Ela pode ser. Na zona secundária, ela pode ser objeto de perdimento. Mas não necessariamente você pode imputar ao portador daquela mercadoria, que era o contribuinte, a conduta de contrabando de caminho. É por essa razão que existe uma certa autonomia, e aí eu concordo entre o processo de perdimento e a exclusão do simples. Eu concordo com esse ponto de vista. Eu só divido quando se constrói racional, no sentido de que, não, pelo simples fato de ter se dado perdimento lá, não se pode excluir do simples. Pode. Aí ele vai ter que esclarecer essas outras questões aqui. O ônus de provar é dele, não do fisco. Essa é a posição que eu tinha colocado antes. Então, deixa eu só aqui para a gente só organizar as ideias. Então, na realidade, nesse caso, houve uma importação que não foi comprovada a importação regular, seria o crime de descaminho. Ele comprou essa mercadoria de terceiro e revendeu. Quando foi feita a revenda, verificaram, olha, cadê a nota fiscal de importação? Não tem, pena de perdimento, perfeito. Só que nesse caso, ele não, aquela conduta não seria dele, por isso que não se justificaria ele ser excluído do simples, né? Seria talvez aquela pessoa que comprou, de quem ele comprou a mercadoria. Não é isso? Pelo que eu entendi do relato de vocês aí que viram o processo. Presidente, os fatos que eu entendi foram exatamente o que o senhor relatou. Eu também estou entendendo dessa forma. Então, por isso que foi bem interessante a análise que o Nelson fez. Eu, dentro dessa linha, por esse fato, eu acho que não justificaria a exclusão dele do simples. Por isso que aí é uma questão de prova emprestada, né? Ninguém não está emprestando a conclusão, está emprestando a prova do outro processo que está justificando a análise desse. Tá ok? Então, se alguém, não sei se o Nelson vai querer falar novamente, ou vai querer falar, o Tozelli pode até dizer como é que você vai deixar exatamente no teu voto, porque algumas questões ficaram mais aclaradas, né? É nova para a gente, né? Nós não somos experts na área aduaneira. O presidente, partindo da premissa de que não está claro que ele participou de uma importação irregular, isso por si só já é suficiente para afastar o descaminho e o contrabando. Então, eu acho realmente que eu posso cortar do meu voto, porque eu sei que nem todos vão concordar, a parte que eu falo do princípio da insignificância, que talvez aí que tenha uma divergência, porque ali foi um argumento retórico para falar, ainda que você tenha participado de uma importação irregular, aos olhos do direito penal, o princípio da insignificância tornaria isso não descaminho. Mas eu concordo que é dispensável nesse caso, até mesmo como argumento adicional, porque se a gente chegar à conclusão, como parece que todos estamos chegando, que não teve a participação dele na importação, já por si só já morre aí, né? Então, eu me comprometo a tirar aquele parágrafo da aplicação da insignificância e morro ali. Não foi comprovado que ele participou na importação, então o descaminho não tá demonstrado. Não seria ele o penalizado pela conduta de descaminho, né? A doutora Bárbara pediu a palavra. Sim, é só para complementar eu estava analisando as notas fiscais que o Neudson estava analisando, eu estou entendendo igual o Neudson, que na verdade quem importou foi o vendedor que emitiu a nota fiscal para ele, tanto que o CST dessa venda começa com 2, que é aquela mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno. Então, eu estou entendendo que a importação foi feita por outra pessoa, ele adquiriu dessa outra pessoa, por isso o CST que começa com 2, e depois ele revendeu. Só para dar isso foi eu que falei, na verdade. Então, desculpa, dei os créditos para você errado. Tá certo. Ou seja, isso prova que a aquisição dele, do que está sendo penalizado, foi no mercado interno, quem importou foi terceiro. Não, e evidencia aquela situação de revelia, que às vezes a pessoa não quis, deixou o negócio para lá e depois deu um outro problema e ele viu que aquele outro problema ele não estava disposto a assumir as consequências de uma revelia. Perfeito. Então, presidente, obrigado. Não, obrigado, doutora Bárbara. Colegas, podemos votar agora?
Posso iniciar a votação? Ninguém Por falou. favor, presidente. Doutor Neudson. Presidente, eu acompanho o relator. Eu acho que nesse caso aqui, considerando que o relator se comprometeu a tirar o fundamento do princípio da insignificância, né, eu entendo que eu não preciso sequer apresentar declaração de voto. Eu acho que são os mesmos fundamentos. Inclusive, eu faço uma homenagem, a referência a esse julgado do TRF, que é bem claro, é bem nessa linha aí, né, do que eu penso. Então, assim, o próprio não conhecia essa decisão, mas eu me alinho totalmente a essa decisão, então não se torna necessária a declaração de voto como eu fiz no anterior, certo? Então eu acompanho o relator. Doutor Alain. Bom, estou com o microfone ligado. Presidente, eu também acompanho o relator porque as questões fáticas aqui foram bem esclarecidas, aí, no caso, devidamente comprovadas, né, pelo recorrente, de modo que não foi ela exatamente que promoveu a importação irregular. Né? Isso, pelo menos, ela conseguiu demonstrar neste processo. E, por conta disso, eu acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Presidente, o que a gente vislumbra é que o posicionamento está se alinhando, né, com base na questão probatória, né? Então, é uma matéria nova, mas que a gente está caminhando nessa linha, de buscar as provas, né? Então, eu acompanho o relator. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. E doutora Bárbara. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, me parece um caso típico de prova emprestada, né, feita no outro processo, que traz para esse processo o empréstimo das provas e não das conclusões. Colegas, então vai ficar assim, ó, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar provimento, perfeito? Eu queria pedir para vocês 5 minutos de intervalo, tá bom? Para uma pausa técnica, pode ser? E a gente volta em seguida. Doutor Fábio Maia, eu queria que nesse momento o senhor interrompesse a nossa gravação, para iniciar daqui a 5 minutos.